Sejam bem-vindos, queridos alunos da turma do 9º ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega, a mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade ao teu capítulo 5, que é intitulado Oriente Médio, Contrastes e Questões Políticas. Hoje nós temos um tema muito complicado e difícil de ser trabalhado, mas muito importante para o teu aprendizado, que é o islamismo e a sua expansão. Vamos trabalhar os xiitas e os sunitas, a Revolução Xiita e também as guerras do Iraque, nas páginas 402 a 405 de teu material didático. Então, de posse do teu material didático, neste momento, vamos dar início à nossa videoaula. Bem, o histórico do islamismo. O islamismo, se você não sabe, é a religião que ela foi criada ali por volta do século VII, pelo profeta Maomé, através de uma ideologia de igualdade entre todos perante a Deus e também sobre a ideologia religiosa de uma vida após a morte, ao lado de Alá, que é o Deus no dialeto ou no idioma árabe. Então, o profeta, ele seguiu com essa filosofia, criou esse islamismo no século VII, e esse islamismo ele tem 5 pilares principais, aqui, que são, os pilares do islamismo são a oração diária, tem também a visita sagrada, pelo menos uma vez ao ano, a peregrinação a uma cidade, a cidade sagrada de Meca, que fica na Arábia Saudita, onde está lá a maior mesquita da religião islâmica. Nós temos também o mês do jejum, que é o Ramadã, muito famoso. E temos também o dízimo, o dízimo que é obrigatório, que é dado lá pelos árabes, nas mesquitas, e aos sumos, aos sacerdotes religiosos dessa prática religiosa. E temos a submissão, a adoração a Alá, que é o Deus em árabe, e ao profeta Maomé e aos seus seguidores, que são os famosos califas. Temos aqui também algumas cidades que cresceram durante o processo do islamismo, que é Bagdá, no Iraque, Damasco, que é uma região ali da Síria, Beirute, do Líbano, e Isfahan, no Irã, dentre outras cidades que se destacaram também. O profetismo do Maomé e dos califas, que já falei, e o domínio das ciências. Eles, durante o século VII até o século XVIII, foram 11 séculos, 1100 anos, o Oriente Médio ele foi a região dominante no mundo. Então ela dominou a economia, a política e dominou também o conhecimento científico, principalmente produzido pelos gregos, pelos romanos, pelos indianos e também pelos chineses, que eram os conhecimentos mais vastos e conhecidos do mundo, que depois foram aprimorados pelos países europeus. A ciência, caso. E temos também a decadência do mundo islâmico já no século XIX, com a segunda revolução industrial na Europa. O Oriente Médio acabou entrando em processo de decadência porque não acompanhou essa tecnologia que estava sendo inovadora na Europa, que era o quê? A Revolução Industrial. Dando continuidade, nós temos aqui uma grande Meca, é a Meca, é a reunião que é feita, pelo menos uma vez ao ano, daqueles que praticam o islamismo. Então eles se reúnem e fazem orações diárias e semanais na Meca. Isso ocorre muito durante o mês do jejum, onde tem que fazer o jejum e fazer as orações de preferência nas Mecas. Então aqui é uma Meca na Arábia Saudita, onde você vê essa reunião anual. Dando continuidade, nós temos
as duas principais etnias que seguem o islamismo como religião, né? Que são os xiitas e os sunitas, são os principais. Nós temos turcos, egípcios, né? Temos os persas, temos outras etnias, tuaregues, que seguem o islamismo, mas os dois principais são os xiitas e os sunitas, né? Na realidade, 90% dos islâmicos são sunitas e apenas 10% são xiitas, né? Isso aí ocorre porque os xiitas eles são uma classe que sofre muito preconceito, né, por parte dos sunitas. Os sunitas se acham superior aos xiitas porque cumprem todas as tradições propostas pelo islamismo, enquanto que os xiitas são mais radicais, né, e não cumprem todas essas leis sagradas do islamismo. Então, os sunitas e os xiitas vivem conflitos em vários países, principalmente em dois deles, Iraque e Irã. Tá? Ok? Mas os dois são aqueles que realizam as práticas do islamismo. Os 5 pilares são realizados pelos dois. Mas eles estão, os dois, ao mesmo tempo, se ocidentalizando, porque perderam, né, o domínio do planeta no século XIX. Perceberam que tinham que ceder algumas características do mundo ocidental, né, como investimento em tecnologias e no comércio, para poder desenvolver e acelerar a sua economia, já que estavam sendo dominados pelos países ocidentais, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Ok? Vamos dar continuidade aí, queridos. Vamos agora falar da Revolução Xiita, os xiitas em 1979. Tá? Ela ocorreu num país chamado Irã e teve como sede principal a sua capital, que é Teherã. Tá? O domínio britânico, ele foi lá desse território, como eu falei, o Oriente Médio ele perdeu, né, esse domínio, né, que foi propiciado principalmente também pela ideologia religiosa. E a partir do século XX, início dele, eles foram dominados, a região toda foi dominada pelos britânicos, principalmente os ingleses. Tá? E depois término da Segunda Guerra Mundial, né, de 45 a 79, esse domínio passou a ser o domínio dos Estados Unidos na região, né, trazendo muita exploração no mundo árabe pelos Estados Unidos, controle das jazidas petrolíferas, poços petrolíferos. Tá? Então, muitas tentativas, né, de independência aconteceram em 46 e 51, inclusive com a presença e ajuda da União Soviética, que era rival dos Estados Unidos, já no período denominado de bipolaridade. Ok? Que ainda iremos estudar. Ok? E a nacionalização, por exemplo, né, das áreas mineradoras da região, por esse cidadão aqui, o Mohammad Mossadegh, que acabou sendo frustrada tanto pelos Estados Unidos como pela Inglaterra, lá em 1951. Né? Em 1979, a gente tem essa Revolução Xiita, né, que acaba depondo o Shah, Reza Pahlavi, que estava a serviço dos Estados Unidos, era um monarca. Né? E no seu lugar, nessa revolução que foi liderada pelo grande líder religioso, né, islâmico, Ayatollah Khomeini. Começava assim uma nova era, né, de domínio dos xiitas no Irã, expulsando o governo dos Estados Unidos e os seus amigos, pode-se dizer assim, seus parceiros, né, dentro do Irã, provocando uma grande revolução, né, cultural, econômica e política, e afastando a influência ocidental de seu território. Ok? Então vamos continuar. Essa revolução, ela trouxe várias mudanças, né? Como a adoração a Ayatollah Khomeini aqui na foto, né? E também algumas restrições à população,
né? Separação em vários ambientes de homens e mulheres. As mulheres acabaram utilizando as famosas burcas, não poderiam, a partir de então, mostrar a sua face, né, em pública. Haviam lojas só para ser frequentadas por mulheres, né? Espaços de metrô só para mulheres, outros só para homens, né? Então houve toda uma volta ao tradicionalismo pregado pelo islamismo do profeta Maomé, durante o século VII em diante. Ok? E temos aqui, né, as famosas guerras que foram causadas depois da Revolução de 1979 xiita no Irã, né? Os Estados Unidos, preocupados com o crescimento do Irã no Oriente Médio, acabou se aliando ao país vizinho, o Iraque. E aí o Iraque, que tinha maioria sunita, acabou entrando em conflito com o Irã, que tinha maioria, estava no poder hoje, xiitas, em maioria xiita. Então houve uma guerra aí de 8 anos, né, que são as 3 guerras aqui citadas. Guerra Iraque-Irã, de 80 a 88, que foi uma guerra sem sentido nenhum, porque os países eram rivais, mas que trouxe prejuízos econômicos para os dois países, só não trouxe o prejuízo de perdas territoriais, né? Guerra do Golfo, que foi a guerra que o Iraque invadiu o Kuwait para controlar os poços de petróleo. Os Estados Unidos reagiu a esse antigo aliado e acabou, né, no ano seguinte, de 90 a 91, vencendo essa guerra com o apoio das tropas da ONU, né? Só que o Iraque se vingou queimando vários poços de petróleo espalhados, tanto no Golfo Pérsico, como também dentro do próprio Kuwait. O Kuwait ele é um território, um país um pouco maior do que o conjunto de Cidade Nova, para você ter uma ideia, mas seu subsolo todinho ele é composto de jazidas petrolíferas. E por fim, a famosa Guerra do Iraque, de 2003 2004, onde o Saddam Hussein, né, ele foi Ele foi acusado de estar produzindo armas químicas que poderiam trazer destruição e prejuízo no mundo, né? Então os Estados Unidos conseguiu vencer essa guerra, ocupou o território até 2011. Tem um filme aí que fala sobre isso, que é o Guerra ao Terror, que você pode estar assistindo em casa. Ocupação dos Estados Unidos no Iraque, até o ano de 2011. E um outro que fala da Revolução Xiita, que é Argo, que você também pode estar vendo em sua casa aí com calma. São 2 filmes importantes aí, que relatam 2 assuntos que nós trabalhamos hoje. Ok? Em 2006, o Saddam Hussein foi capturado, foi julgado pelo Tribunal de Haia, na Holanda, e condenado à forca. E os Estados Unidos, como disse, desocupou o Iraque somente em 2011. Então está aí nossa aula de hoje, queridos, nossa videoaula, tá? O professor Kleber mais uma vez agradece, mas antes se despede com essa atividade aqui. Olha lá, anote lá, ok? Primeira questão, cite os 5 preceitos do islamismo. Segunda questão, faça a diferença entre os sunitas e os xiitas. Tá? Terceira, quais foram os motivos para a Revolução Xiita? Quarta questão, por que o Iraque se tornou um inimigo norte-americano, já que era um aliado na região do Oriente Médio? Então, queridos, mais uma vez agradeço a presença de cada um de vocês na nossa videoaula. Tá? Agradeço aos pais e responsáveis por estar motivando vocês. Deixo um grande abraço nesse momento e um convite para a nossa próxima videoaula. E continue a se cuidar. Tchau, queridos!